Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui com um conteúdo do que estamos vivendo hoje, que seria o quê? A crise, o medo de todo mundo, a crise, que olha, eu vou falar pra você, eu acho que desde quando eu me conheço por gente, eu vivo na crise. Por quê? Eu nunca ouvi uma pessoa falar que o país não tá na crise, nunca ouvi falar isso, que o país tá bom, que o país tá não sei o que. Eu só escuto falar que estamos em crise. Da cada 2, 3, 4 anos é crise. Cada crise. Nunca escutei falar que não tá na crise. Mas para mim não importa, tá? Para mim tá ótimo desse jeito, não faz diferença nenhuma, tá? Porque o que vale é você saber usar oportunidades, tá? Oportunidades. Então, o conteúdo desse vídeo ele tem um título que se chama Oportunidades Disfarçadas na Crise, tá? Esse título, ele é um livro, beleza? Ele é um livro, peraí, tá aqui o livro. Oportunidades Disfarçadas, tá? Para quem se interessa, procura lá na Amazon. É um livro top, tá? É a segunda vez que eu tô lendo esse livro. Ele abre muita cabeças de empreendedores, beleza? E eu trouxe uma história desse livro para ver se eu consigo esclarecer muitas pessoas que hoje têm medo da crise, que têm dúvida dessa crise, se ela deve avançar ou se ela deve recuar, tá? Então, lá em 1930, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, onde o mundo vivia numa enorme depressão econômica, numa destruição de riqueza, tá? Onde não tinha mais serviço, existia muitos desempregados, tá? Muitas pessoas demitidas, tá? E essa crise, ela só foi terminar, essa depressão econômica, ela só foi terminar em 1939, tá? Que seria após a Segunda Guerra Mundial. Então essa crise ela só terminou após a Segunda Guerra Mundial, beleza? E no meio de todas essas pessoas desempregadas, no meio dessas pessoas desempregadas, tinha uma pessoa que se chamava Charles, tá? Charles, ele era engenheiro, mas Charles estava desempregado. E Charles, ele estava confinado dentro da casa dele, porque não tinha mais o que fazer, então ele ficava em casa, ajudando a esposa e filho. E Charles, para distrair o filho dele, que filho não dá trabalho, né? Filho não dá trabalho. Charles começou a procurar inventar brincadeiras, improvisar jogos para o filho dele distrair, tá? E Charles improvisando as brincadeiras com o filho dele, ele lembrou de um passatempo, um jogo que ele aprendeu de quando ele trabalhava na empresa. Era um jogo divertido, só que ele tinha regras complexas, que você simulava a negociação de imóveis, tá? Então Charles foi lá e ensinou o filho dele. Charles pegou uma caneta, sentaram na mesa da casa e começaram a desenhar na toalha de mesa, como se fosse uma cidade pequena. Então ele começou a desenhar as casas, os prédios, os terrenos, fez uma cidade. E ali você negociava esses imóveis. Você negociava esses imóveis com valores fictícios. O jogo começou a pegar. O filho aprendeu, aí a mãe também aprendeu. E aí o filho começou a falar para os vizinhos, um falando para o outro. E logo a casa de Charles enchia de gente, de vizinho. Só que não era só mais criança, eram os adultos também. Porque o jogo trazia conhecimento. Era de interesse dos adultos também, entendeu? Interagia com a criançada e com os adultos. E o jogo começou a evoluir, e vizinho falando para vizinho, e Charles teve a ideia de ir atrás de uma empresa para investir nesse negócio dele.
Só que quando o Charles foi até essa empresa ela negou, porque falou que era muito complexo, que o jogo demorava demais e tal, tal, tal. E Charles não desistiu. Charles voltou embora, ele viu que a vizinhança estava apoiando ele. E então Charles pegou o quê? Charles pegou umas pessoas da vizinhança, ensinou as pessoas a construir o jogo e eles mesmos começou a construir o jogo. Eles mesmos começaram a produzir esse jogo e começaram a distribuir, vender para vizinho. Até então levava tantas unidades para pequenos comércios. Só que o dono do comércio ele não comprava porque ele não acreditava naquilo. Então Charles deixava, se vender, vendia. Se não, voltava embora. Só que logo os donos desse comércio começaram a procurar Charles de novo. Por quê? Porque já tinha vendido tudo. E aí começou a vender, começou a crescer. E logo chamou a atenção de grandes empresas. E uma dessas grandes empresas era quem? A que Charles tinha ido primeiro. Só que Charles não era ruim, ele tinha visão de negócio. Ele era um empreendedor. E Charles aceitou a negociar com essa empresa. Até então, a empresa começou a vender, a produzir o jogo do Charles. E até então se tornou hoje a Monopoly, mais conhecida como Banco Imobiliário. Hoje o Banco Imobiliário ele é produzido em 26 línguas e está presente em 80 países diferentes. Entendeu? Pegou a visão? Então, o que o Charles fez? Teve uma hora que ele não estava enxergando mais a crise. Por quê? Ele usou a crise como uma oportunidade. Tá? Era a hora dele. Ele não estava mais... Para ele não estava mais em crise. Porque era a hora dele. Entendeu? Aconteceu com a companhia da Gol. Companhia aérea da Gol. Não vou falar a história inteira, só vou passar um resumo. Tá? Que ela tá no livro também. Essa história tem no livro também. E 11 de setembro de 2001. Tá? Muita gente tem essa data marcada. Só de falar 11 de setembro. Quem não lembra é o ataque da Torre Gêmeas. Então você imagine a crise que essas companhias aéreas estavam. Muitas companhias fechando, falindo, vendendo, quebrando. E a Gol fez o quê? Ela andou no caminho ao contrário. A Gol ela pegou e andou no caminho ao contrário. Ela começou a fazer o quê? Ela começou a investir. Ela começou a comprar mais, a inovar mais, tá? E automaticamente quando a crise começou a baixar a poeira, as companhias aéreas começaram a voltar ao normal e quando elas iam começar a decolar, a Gol já estava decolando faz tempo, tá? Porque ela usou uma oportunidade, ela usou a crise como uma oportunidade, tá? Então, a crise, ela não é algo ruim. Ela, para muitos, é uma crise. Para poucos, ela é uma oportunidade, tá? Então, eu espero ter esclarecido o que é uma crise, tá? Espero ter ajudado bastante pessoas. E se eu ajudei, deixa um like, compartilha, deixa um comentário. E se você acha que não agregou a você, se você acha que você não gostou, não deixe de fazer nada não, dá um dislike aí, faz o que você quiser, dá um dislike, mas não deixe de fazer nada, faça alguma coisa, para de não fazer nada, tá? Deus te mandou na terra para governar e não ser governado, beleza? Então, fique com Deus e um abraço.